Bom, vamos lá, pessoal. Vamos continuar. A gente fez na última vez a soma nos naturais, agora a gente vai fazer o produto nos naturais. É muito parecido. Tem umas complicações diferentes, um pouquinho mais de conta. A gente vai usar agora algumas propriedades que a gente já teve da soma. Então, é meio natural a partir do que a gente já fez, tá? Então, vai um pouquinho mais rápido, a gente vai fazer tudo de uma vez só, beleza? Então, como é que a gente começa? Você tem os naturais, mesma coisa, a gente vai fazer a definição axiomática do que é. De novo, são só dois axiomas, a gente vai conseguir derivar todo o resto a partir disso. Então, o que vai ser o produto, né? Ou multiplicação, né? Produto ou multiplicação. A gente vai falar que é uma função que pega dois naturais, associa um terceiro natural. Ela tem duas propriedades. A primeira é ler esse f como sendo produto, tá? Então, é o produto de um primeiro número com um segundo. É a mesma coisa que a gente fez lá na soma. Depois a gente vai mudar a notação para uma mais usual. Então, a primeira está basicamente falando que a vezes zero é zero, tá? Que é o que você espera. E a próxima está falando que a vezes o sucessor do b, você faz isso. Lembra que esse sucessor é o b mais 1, né? Então, aqui você está fazendo a vezes b mais 1. Isso aqui deveria dar o quê? Deveria dar ab, do jeito que a gente distribui normalmente, mais a. E aqui ficou na ordem ao contrário, tá? Isso aqui é o que possibilita a gente fazer a comutativa depois. Lembra que eu só estou definindo essas duas coisas por enquanto, então eu vou ter que provar que é comutativa, eu vou ter que provar que é associativa. Então, aqui, se você escrever com a notação de sucessor, de soma mesmo, eu acho que fica mais difícil de enxergar o que está acontecendo. Mais fácil, manter o sucessor daqui por enquanto, depois a gente volta para outra notação, tá bom? Então, vou fazer desse jeito aí que a gente estava fazendo antes, usando essa anotaçãozinha aqui do S. Mas esse último axioma basicamente é esse aqui escondido, mas lembra que aqui não vai aparecer isso, né? O jeito que está escrito aqui em cima é ao contrário, é A mais AB, que tudo bem, depois que você tiver a comutativa dá na mesma, mas a gente vai precisar provar a comutativa, então apresenta desse jeito aqui, tá? Tudo bem, a soma é comutativa, mas fica um pouquinho mais claro desse jeito, beleza? Então vamos lá. Aí, aqui, ao contrário do que a gente fez antes, já vou primeiro mostrar a unicidade. Suponha que você tenha F e a G, são duas funções que satisfazem esses axiomas de produto. Eu vou mostrar que o produto dos dois dá o mesmo. Então, o que é a demonstração? Pega um A qualquer, vou considerar P de X a propriedade que elas são iguais, fixando esse A, certo? E aí, vou mostrar que o P de X vale por indução, ou seja, vou mostrar que vale para todo X. Como a gente sempre fazia antes, começa com o zero. O primeiro axioma fala que A vezes zero é zero. Então, como F satisfaz o axioma, dá zero. Como G satisfaz o axioma, também dá zero. Então, você tem que essas duas dão igual. Então, esse primeiro caso foi fácil. O segundo caso, você vai supor o caso N, mostrar o sucessor. Estou supondo, né? Então, aqui eu escrevi que está valendo que no caso anterior está valendo. A gente vai mostrar agora colocando os sucessores. Certo? Mesma coisa que a gente fez sempre. O que acontece? Vou começar já com o caso do sucessor. Ó. F vezes isso. Pela definição, isso é igual a esse aqui. Tá? Isso aqui é a definição do F satisfazer o axioma. Agora eu consigo usar a hipótese de indução. O F é igual a G, né? Isso aqui é a minha hipótese de indução. Se quiser, você escreve aqui. Hipótese de indução. Certo? Aí agora a gente usa a definição do G ser produto ao contrário, né? Ler ele da direita para a esquerda, você tem que essa coisa que está escrita aqui, de cima para baixo, né? É igual a essa. É o segundo axioma, como o G satisfaz, também dá certinho. Então a gente conseguiu a unicidade. Aí, já que a gente já tem a unicidade, vamos já nos livrar dessa notação mais carregada, em vez de ficar usando que eu vou falar que isso aqui é o F, é uma função produto, isso aqui eu vou usar que é o pontinho, né? Que vocês já estão acostumados, a gente vai fazer essa notação como vocês sempre fazem. E na verdade, todo mundo aqui sabe que a gente nunca faz essa notação, a gente está falando que essa aqui é a que sempre faz, mas na verdade nunca a gente faz essa, né? Em geral, a gente omite o ponto, não sei porquê, e fica assim. Eu sei, né? Porque senão dá muito mais trabalho, né? Então, você simplesmente, em vez de falar A vezes B, você põe AB, mesmo todo mundo entende que você está fazendo um produto. Tá bom? Então mas só fica que na formulação a gente está usando aquela F que está definindo nos axiomas, porque só cuidado quando você for escrever isso aqui, já vai dar muita vontade logo de cara agora você usar comutativa, associativa, mas a gente ainda não tem isso. Então, prestando atenção. Se tiver com dificuldade, volta para o F. Às vezes a gente volta para o F aqui, mas se você tiver com dificuldade na hora de tentar refazer alguma coisa que eu estou fazendo aqui, volta para a notação do F, que acho que ajuda. Beleza? Então, vai as consequências. O primeiro é esse lema aqui, ó, que 0 vezes A é 0. O axioma fala o contrário, tá? O axioma fala que A vezes 0 é 0. Tá bom? Então, lembra que a gente não provou a comutativa, então eu preciso fazer isso. É muito parecido com o que a gente fez na soma antes, né? A gente fez quase igual isso na soma.
Então, ó, px vai ser o que você imagina, px é 0 vezes x igual a 0, certo? Vou mostrar isso aqui por indução, para variar um pouco. Então, 0 vezes 0 é 0 pelo primeiro axioma, isso aqui é o ok. O primeiro axioma fala que qualquer coisa vezes 0 é 0, certo? Então, em particular o 0. E o segundo axioma, o que a gente vai ter que fazer? Supor o n e mostrar o Sn, certo? Então, eu estou supondo que isso aqui vale e vou mostrar o outro. Então, ó, vou começar a fazer essa conta. Eu quero fazer que isso aqui dê 0. Bom, pela definição do produto, isso é isso, colocando nessa nova anotação, tudo bem? Só que agora eu consigo usar a hipótese de indução aqui, ó. Então, usei a hipótese de indução aqui, falou que essa parte que estava escrito aqui é 0. Bom, mas 0 mais 0 a gente já viu lá na soma, isso dá 0. Então, conseguimos o quadradinho aí, que é esse equilíbrio. Beleza? Então, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Parece que a gente está fazendo muita coisa para provar pouco, mas é a vida. Outra consequência é aqui, lembra, isso aqui é muito parecido com o que a gente fez na soma também. É um passo intermediário para chegar na comutativa. Tá? Então o que eu vou fazer eu vou trocar meio que o S de lado aqui, do tipo, o que vai acontecer aqui é sucessor de B vezes A, a gente consegue deixar nessa ordem aqui, que é a ordem lá que aparecia na coisa. Mudou, inverteu aqui esses dois carinhas, vai ficar um pouquinho diferente, mas vamos lá fazer. Então, ó, o que a gente tem? A propriedade que a gente vai mostrar por indução é essa, só substituir quem que era o A lá em cima por X, tudo bem? Mantive o B, então fixei, né, um B para qualquer, mostrar por indução. Primeiro caso, SB vezes 0 é 0. A gente acabou de provar, né? Qualquer coisa vezes 0 é 0. Não, na verdade, esse aqui é o que a gente já tinha, né? Antes. Por outro lado, se você fizer isso aqui, ó, 0 mais isso aqui, esse cara é 0 também. Então, aqui vai dar 0. Então, 0 mais 0, a gente já tinha pela soma que isso é 0. Então, esse deu certinho, né? Os dois lados, ó. Para um lado é 0, pelo outro lado é 0, então é 0. O outro, vamos mostrar, supor o caso N e mostrar o caso sucessor. Tá? Então, estou supondo que vale isso aqui é a minha hipótese de indução. Vamos provar que vale a mesma coisa com S em volta do N, certo? Então, vou tentar fazer a continha aqui, ó. Então, esse lado aqui, você tem que acrescentar um S, que é isso aqui, tá? Eu aplico a definição, né, do que está fazendo o produto de alguém vezes o sucessor. A definição do produto nos dá isso aqui. Se você copiar exatamente o que está escrito lá, só tomando cuidado que aqui é um SB, né? O SB que fica estranho, mas tá vendo? Repete o SB e aparece o N aqui sem o sucessor. Isso aqui é a definição do produto. Bom, uma vez que você tem isso, eu vou simplesmente agora abrir o que é essa conta. Desculpa, vou usar aqui a nossa hipótese de indução, né? Ó, isso aqui é exatamente o que apareceu aqui em cima. Então aqui a gente usou a hipótese de indução. Falou que é isso aqui. Tá, então esse aqui foi o momento que a gente conseguiu usar a hipótese de indução. Aqui sim eu vou usar a associativa, né? Ó, esse N estava para cá, eu vou pôr ele para cá. Então aqui eu só usei a associativa e a da soma. A gente já mostrou que a soma é associativa no vídeo passado. Agora aqui a gente começa a voltar, né? Eu tenho esse cara aqui, pela definição, a gente consegue... Quer dizer, desculpa, aqui eu só usei a nossa hipótese de indução de novo. E aqui eu mantive o que está escrito. E agora aqui a gente começa a voltar de fato. E aqui finalmente a gente tem o cara que a gente queria, né? Que deu exatamente esse outro lado. É um pouco chato de enxergar isso aqui porque tem esses S's, mas indo com calma depois acho que vai. Tudo bem? Então esse faz esse intermediário. E as consequências eu pus aqui já todas, que você já espera. Prova todos esses. Esse aqui sim é muito parecido com o da soma, vocês vão ver que assim, é extenso, mas é mais comprido do que difícil, tá? Então, primeiro é comutativa, né? AB é BA, então esse aqui também acostumados. Distributiva, esse aqui a gente mistura a soma com a multiplicação, né? Como você mistura a soma com a multiplicação, então é A vezes B mais C é AB mais AC, tá? Distributivo. E a última é associativa. Pode parecer estranho porque a associativa ficou depois, porque se eu não me engano a gente vai usar a distributiva para provar a associativa. É um jeito de fazer, deve ter outros, mas é o jeito que eu arrumei mais curtinho aqui para vocês é nessa ordem. Então vamos lá, vamos fazer esse. Eu vou fazer todos eles que vai ser por indução. Então primeiro a gente está na comutativa, né? Então primeiro a gente está provando a comutativa, considera P de x sendo isso aqui, né? Então a gente está fixado esse A. Aí eu vou tá comutando com esse A, mesma coisa que a gente fez antes. Começa com o caso 0, A vezes 0 a gente já tem que é 0 pelo axioma, mas 0 vezes A também é 0 pelo lema que a gente provou agora há pouco, né? Então os dois dão iguais a 0, então o caso 0 está feito.
O P implica, o caso N implica o sucessor, então a gente está supondo isso aqui é a nossa hipótese de indução, certo? Que comuta para o N sem o S. Agora vamos fazer a conta com o S. Fazendo a conta com o S, você tem isso aqui, isso é a definição do produto, então a gente tem aqui. Aqui a gente comutou lá dentro pela hipótese de indução, certo? Então aqui apareceu a hipótese de indução. Isso aqui eu lembro que a gente acabou de provar que esse troço aqui você pode trocar por isso. Tudo bem? A gente acabou de fazer esse. Bom, desculpa. E esse aqui termina o da coisa. Eu esqueci de pôr o quadradinho aqui, né? Mas esse aqui é exatamente o que a gente queria provar, né? Ó, esse aqui é igual a esse aqui. A gente pegou simplesmente pela definição, pelo lema anterior, né? Vamos para a distributiva. Então a distributiva a gente vai fixar um A e um B, né? Eu não escrevi, mas eu estou fixando esse A e esse B, e aí a gente vai provar por indução desse X aqui que fica no final, tá bom? Que funciona a distributiva do jeito que você espera. Então, provar por indução. O primeiro caso é o zero, então a gente está fazendo A vezes B, então A vezes, né, B mais zero. Isso aqui é igual a A vezes B, né, porque essa parte da B, então sobra só o A vezes B. Então, um lado dela ficou essa conta, agora vamos fazer do outro. Do outro lado, você vai ter o quê, né? O que você quer provar? Que seria A vezes B mais A vezes zero. Só que A vezes zero a gente já tem que esse troço dá zero, e aí sobra só o A vezes B, então deu A vezes B por um lado, A vezes B do outro, então deu igual. O caso P de N implica o sucessor, né? O P para o sucessor, então estou supondo que vale tudo isso aqui, e eu vou mostrar agora a mesma coisa, só que trocando no lugar onde tem esses N's vai aparecer SN, certo? Então eu quero mostrar esse, escrevi aqui todo ele porque ele é chatinho. Esse de novo é daqueles que assim, vendo alguém fazer é meio chato, mas se você tentar escrever você vai ver que não tem muito escapatória, só tem um caminho para seguir. Então, o que você faz aqui? Ó, comecei do lado esquerdo, né? Então A vezes esse cara aqui, que é o B mais S de N, isso aqui te dá exatamente a definição. Se você olhar lá na definição para a soma, acho que compensa voltar para aquela notação velha que a gente tinha, né? Isso aqui é o S do B mais N, certo? Então, se quiser pensar assim, é mais fácil aqui, porque daí agora você vai mexer em vez de trocar para mais um, né? Vai com o sucessor mesmo. O que vai acontecer agora? Você tem que, essa parte aqui você consegue abrir desse jeito, porque esse produto é o produto do A vezes o sucessor de alguém. Então, você abre desse jeito aqui, que é a propriedade do produto, né? Aí aqui, essa parte você consegue distribuir pela hipótese de indução, não está escrito aqui, mas aqui é o momento que a gente usou a hipótese de indução, porque não tem o S aqui, então você pode fazer. Essa parte agora aqui é só você reorganizar as coisas, né? Ficou esse cara aqui, eu deixei esse A, porque agora ficou três somas, né? Duas somas, né? Desculpa, soma de três termos, eu só reorganizei eles, né? Eu passei esse A para cá. Soma comutativa, a gente já tinha feito da outra vez, então aqui só reorganizou eles desse jeito. Aqui eu usei definição do produto para essa parte, tá bom? E isso aqui, se você parar para olhar agora, dá exatamente o que você queria provar, né? Por isso que eu tinha escrito aqui em cima, porque senão é daqueles momentos que você continua fazendo, achando que tem que fazer mais alguma coisa, mas você já acabou, tá? Então isso aqui conseguimos provar a distributiva, beleza? E aí, por último, tem a associativa. Então eu vou fixar dois caras nos naturais, eu vou considerar a propriedade que é A vezes B vezes o x depois, é a mesma coisa que fazer primeiro B vezes x, depois vezes o A, certo? Então, de novo, vamos fazer por indução no x, né? Então é A vezes B vezes zero. Bom, qualquer coisa vezes zero, por mais complicada que seja, é zero, a gente já fez. E, por outro lado, essa coisa aqui é zero, então sobra só zero aqui, então isso tudo fica zero. Então, um lado você faz a conta, deu zero, o outro lado fez a conta, deu zero, igualzinho todas as outras que a gente fez por indução. O caso sucessor, o que você vai ter aqui? A gente tem A vezes B vezes N, então isso aqui é a nossa hipótese de indução, né? Então, tipo, é o que a gente está supondo como válido, essa parte. E agora eu quero tentar mostrar o caso com o sucessor. Então vamos começar com o sucessor, é igualzinho aqui, só que com o sucessor. Ó. A vezes B SN, isso aqui é igual a isso aqui é a definição do produto. Eu sei que ficou estranho, né? Porque tem um A vezes B aqui, mas é a definição do produto com A vezes B, né? Ele aparece lá duas vezes, tá certo? Esse aqui, a gente simplesmente faz a associativa lá dentro, aqui a gente usou a hipótese de indução.
Aqui eu vou usar a distributiva, lembra que eu comentei que um jeito de fazer aqui era fazer a distributiva? Então eu simplesmente apliquei agora a distributiva aqui nessa coisa, tipo, usei a distributiva ao contrário, né? Que a gente chama em geral de associativa, mas é a distributiva, se você ler de baixo para cima, lê primeiro esse, depois esse, você vai ver que você simplesmente distribuiu os A's aqui. Tudo bem? Distribuiu a associativa. Aqui eu apliquei a definição do produto nesse pedacinho, que dá isso. Só que para agora para ver o que você fez, isso aqui é exatamente o que você tinha que mostrar que era igual a esse. Então você conseguiu a associativa. Tá bom? O que mais que você tem então aqui? Aqui tem uma propriedade bem interessante sobre os números naturais, que também reflete em outros caras, que é, se você tiver um produto que está dando zero, é porque um deles dá zero. Isso vale nos naturais, vale nos inteiros, vale nos reais. Por exemplo, não vale em matrizes. Matrizes, você pode ter produto de duas matrizes não nulas que dê a matriz nula. Tá? Mas para outras coisas em geral vale. Isso aqui é uma coisa muito boa de ter, assim, tipo, o pessoal gosta de ter essa propriedade. Então, nos naturais vale. Tá? Então, produto de dois caras dá zero porque um deles já era zero. Você não consegue zerar sem já ter o zero lá no meio. Então, como é que você faz isso? Adivinha, né? É por indução. Do tipo, então eu vou supor que está valendo esse aqui. Eu estou supondo que valeu esse cara. Tenho que mostrar que vale ou A igual a zero ou B igual a zero. Pode ser que os dois sejam, né? Não é exclusivo. Vou supor que o B é diferente de zero, então vou mostrar que o A é diferente de zero, que o A é igual a zero. Então, só repara que isso aqui é um jeito de provar OUs, né? Acho que a gente já fez isso alguma vez. Você quer mostrar que vale um OU, né? Eu quero mostrar que pelo menos uma dessas vale, eu vou supor que essa não está valendo, vou mostrar então que necessariamente tem essa valendo. Repara que isso é suficiente, porque se valer essa, acabou, né? Vale o OU, e se não valeu essa, você mostrou que vale essa, então vale o OU também. Certo? Como o B é diferente de zero, tem alguém de fora. Estou vendo aqui, isso aqui não é por indução, tá? Eu falei antes que era por indução, mas não é não. Como ele não é zero, ele é sucessor de alguém. Isso aqui a gente já fez antes, certo? Chamei de M esse cara. Bom, então o que acontece? O A vezes esse negócio está dando zero. Tudo bem? O A vezes o sucessor desse cara. Tipo A vezes B, isso aqui é o B, né? Isso aqui é o próprio B. O A vezes B está dando zero. Por outro lado, a gente tem que A vezes esse negócio é A mais A vezes M. Isso aqui eu só usei a definição do produto. Tá bom? Assim, o que a gente tem? Usou que, eu já tenho que esse cara é igual a zero. Então, se esse cara é igual a esse, a gente tem então que isso aqui dá zero. Então, eu tenho que essa soma aqui está dando zero. Bom, se você tem que uma soma é zero, de dois números naturais está dando zero, as duas necessariamente tem que dar zero. Então, tanto o A tem que ser igual a zero, como o A vezes M tem que dar zero. É o único jeito de você somar dois naturais e dar zero. Em particular, o A tem que dar zero, como a gente queria, né? Tipo, nem usei essa informação, mas o A em particular deu zero, então a gente conseguiu. Tá bom? A outra aqui é que 1 vezes A é A. Do tipo, repara que, lembra que o 1 a gente definiu na outra vez, o 1 é simplesmente o sucessor do zero, né? Então, vamos lá, vamos tentar provar isso. Então, vou tentar mostrar isso aqui. E agora sim, por indução, vou mostrar que 1 vezes x é x, por indução é x, certo? Então, 1 vezes 0 é 0, porque a gente já provou, né, que qualquer coisa vezes 0 é 0, então, em particular esse. Então, em particular, tem esse resultado que a gente quer, né, no lugar do A está o 0, então deu certinho. Agora, eu vou supor que está valendo para o 1 vezes n é n, certo? E vou mostrar para os SNs. Então, começo a fazer a 1 vezes Sn. Isso aqui, pela definição do produto, você troca para essa soma, certo? Aí agora, 1 vezes n, por hipótese de indução, é n, certo? E isso aqui é o Sn, né? Lembra que a gente fez, né, que 1 mais n é o Sn, então 1 vezes Sn é o Sn, que é exatamente o que a gente queria fazer. Tá bom? Aí uma convenção que a gente faz, vocês já adotam isso toda a vida, não sei se já repararam nesse negócio. Para não ficar escrevendo um monte de parênteses, a gente faz a convenção que se faz normalmente, tá? Por exemplo, em vez de escrever A mais B mais C, a gente em geral escreve A mais B mais C, já que para associativa, tanto faz o que você está fazendo aí. E a gente vai usar o critério da prioridade no produto sobre a soma, né? Do tipo, em vez de você ficar escrevendo... quando você escreve isso, na verdade, você está interpretando desse jeito. Primeiro você faz o produto, depois você faz soma. Tá? Tipo, é coisa que você já faz. Tá bom? Isso aqui fecha mais ou menos um pouco o que a gente tem sobre o produto. Tem lá nos exercícios outras propriedades, que é bom de praticar com indução, mas assim que a gente precisa apresentar de fato é isso aqui. Tá bom? Então é isso.